No dia do enterro do meu marido, meu próprio filho adotivo sussurrou no meu ouvido: "Você matou ele, sua vaca. Você merece ser usada até a morte." Naquele momento, soube que estava morando com alguém que poderia me ferir a qualquer instante. Ah, meus queridos, que bom ter vocês aqui comigo hoje. Podem me chamar de Zilda Fagundes Ramires. Tenho 73 anos e nasci em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Hoje moro em outra cidade, muito mais linda, que logo mais vou contar para todas. Alguns me conhecem como Dona Zilda da Pracinha, porque todos os dias, quando o tempo permite, vou sentar no banquinho da Praça Dante Alighieri para alimentar os passarinhos e conversar com quem estiver por ali. Hoje mesmo acordei cedinho, preparei meu chimarrão bem amargo, do jeito que a gente gaúcha gosta, e vim gravar esse vídeo para vocês. Estou aqui na minha salinha, olhem só. As paredes cheias de esculturas em madeira que eu mesma entalhei ao longo dos anos. Essa aí, uma cuia de chimarrão com a bomba, foi a primeira que fiz, já tem mais de 30 anos. Peguei um pedaço de araucária caída, depois de uma tempestade, e transformei em arte. Ali no cantinho, aquela escultura da família de pássaros, lembram? Fiz em 1994, quando nevou tanto que as araucárias ficaram todas branquinhas e eu fiquei semanas sem poder sair de casa. O entalhe em madeira, essa arte entrou na minha vida como uma bênção. Comecei a trabalhar com madeira depois de uma fase muito difícil, sabe? Foi minha terapia, meu refúgio. A primeira peça foi uma pequena colher de chimarrão, toda torta e desajeitada, mas era o começo da minha cura. Depois vieram os pássaros, os animais da região, as cenas da vida no campo, e agora faço até peças grandes que vendo na feirinha de artesanato daqui da cidade. Minha casa agora é pequena, mas para mim é um palácio. Tenho meu quartinho com a janela que dá para os fundos, onde plantei um pé de bergamota que dá frutas tão docinhas que parecem mel. Na cozinha, meu fogão a lenha que uso no inverno para fazer meus quentões e deixar a casa aconchegante quando bate aquele frio de rachar que só a gente da Serra Gaúcha conhece. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha quando as crianças foram dormir? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje quero compartilhar com vocês uma história muito dolorida, mas que precisa ser contada. Uma história sobre esperança, desilusão e recomeço. Sobre como um sonho de família pode se transformar em pesadelo. Não é fácil reviver certas memórias, mas talvez minha experiência possa ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo. Vocês sabem, a vida nem sempre segue o caminho que planejamos. Desde pequena, eu sonhava em ter uma casa cheia de crianças, ouvir risadas correndo pelos corredores, ensinar a fazer pão caseiro e chimia. Mas Deus tinha outros planos para mim, e essa jornada me levou por caminhos que eu jamais imaginaria percorrer. Enquanto preparo mais um chimarrão, vou voltando no tempo, para quando eu era só uma menina correndo pelos parreirais de Caxias, sem imaginar o que a vida me reservava. Nasci em 1952, numa casinha simples no bairro Desvio Riso, aqui mesmo em Caxias. Meu pai, Valdomiro Fagundes, trabalhava na vinícola Pertile, cuidando dos parreirais. Era um homem alto, de mãos calejadas e sorriso fácil, mesmo depois de um dia inteiro debaixo do sol. Já minha mãe, Ermelinda, era costureira. Passava os dias curvada sobre a máquina Singer que ganhara de presente de casamento. Como ela tinha orgulho daquela máquina. Dizia que foi o que nos salvou da fome nos tempos difíceis. Éramos 3 irmãos, eu, a do meio, e meus 2 irmãos. O mais velho, Edgar, sempre foi o protetor da família, sério e responsável desde pequeno. O caçula, Italvino, era o arteiro, vivia se metendo em confusão, mas tinha um coração tão bom que ninguém conseguia ficar bravo com ele por muito tempo. Nossa casa era pequena, de madeira, com um fogão a lenha que ficava aceso o dia inteiro no inverno.
O chão era de tábuas largas que estalavam quando a gente pisava, e nas paredes minha mãe pendurava santos de gesso que ela mesma pintava. No quintal, tínhamos uma horta grande e algumas galinhas. Meu pai também plantava uvas, pêssegos e figos. Ah, que delícia eram aqueles figos fresquinhos colhidos da árvore! E como eu gostava de ajudar minha mãe a fazer tímia de figo, geleia de uva e conservas para o inverno. A rotina era sempre a mesma. Acordar com o primeiro cantar do galo, tomar café com polenta brustolada e leite tirado na hora. Depois, enquanto meu pai ia para a vinícola e minha mãe costurava, nós crianças ajudávamos nos afazeres antes de ir para a escola. Eu varria o quintal, alimentava as galinhas e ajudava a lavar a roupa no tanque de pedra. A água era tão gelada no inverno que meus dedos ficavam roxinhos, mas a gente nem reclamava. Era assim a vida de todo mundo que conhecíamos. A escola ficava a quase 1 hora de caminhada. Íamos a pé, nós 3 juntos, por uma estradinha de chão que cortava os parreirais. No caminho, encontrávamos os filhos dos outros colonos, a Justina Monteiro, os gêmeos Rui e Raul Tedesco, a Iracema Zanrosso. Brincávamos de esconde-esconde entre as videiras, de pega-pega nos campos, de roda na hora do recreio. A professora, Dona Clotilde, era severa, mas justa. Quando alguém não sabia a lição, ficava de castigo depois da aula, escrevendo no quadro negro. As festas na colônia eram os momentos mais esperados. A festa da uva, claro, era a mais importante. Todo mundo se arrumava, as mulheres com seus melhores vestidos, os homens de terno e gravata mesmo no calor. Tinha procissão com a imagem de Nossa Senhora, música com a bandinha de Otaviano Menegoto e muita comida boa. Minha mãe sempre fazia um galeto ao primo Canto, que todo mundo elogiava, e meu pai levava o seu melhor vinho caseiro. Depois tinha baile, e a gente, criança, ficava espiando os casais dançando até cair de sono. No inverno, as noites eram de filó. Reuniões nas casas dos vizinhos para contar histórias, jogar cartas e comer pinhão assado na chapa do fogão. Os homens tomavam graspa para esquentar, as mulheres tricotavam e nós, crianças, ouvíamos histórias de assombração que nos faziam dormir agarrados uns aos outros de tanto medo. Foi numa dessas noites de filó, quando eu tinha uns 10 anos, que ouvi pela primeira vez a história da tia Honorina, que nunca pôde ter filhos e acabou morrendo sozinha. As mulheres falavam baixinho, achando que a gente não ouvia, mas eu escutei quando a comadre Isolina disse: "Coitada da Honorina, murcha que nem flor sem água, sem um filho para cuidar dela na velhice." Aquilo ficou martelando na minha cabecinha. E se eu também não pudesse ter filhos? Seria triste e sozinha como a tia Honorina? Na escola, quando a professora perguntava o que queríamos ser quando crescêssemos, as outras meninas diziam: "Professora, enfermeira", mas eu sempre respondia: "Quero ser mãe." A professora ria e dizia que isso não era profissão, mas para mim era o sonho mais importante. Aos 12 anos, tive minha primeira menstruação. Minha mãe me explicou que agora eu poderia ter filhos, mas só depois de casada, claro. "É uma bênção de Deus", ela dizia. "A maior alegria de uma mulher é gerar uma vida." Eu ficava imaginando como seria ter um bebezinho nos braços, amamentar, ver os primeiros passinhos, ensinar as primeiras palavras. O que eu não sabia é que meu corpo escondia um segredo que só descobriria anos mais tarde, algo que mudaria completamente o rumo da minha vida. As dores que eu sentia, tão fortes que me faziam deitar encolhida por dias, não eram normais como minha mãe pensava. "É assim mesmo, filha. Toda mulher passa por isso", ela dizia, enquanto me dava chá de Marcela para aliviar. Mas não era assim mesmo, não. Era o primeiro sinal de que meu sonho de ser mãe seria muito mais difícil do que eu imaginava. Naqueles tempos de inocência, correndo pelos parreirais com trança no cabelo e vestido costurado por minha mãe, eu não poderia imaginar as provações que a vida me reservava, nem como meu desejo de maternar seria testado de formas que nenhuma menina deveria ter que enfrentar. Foi aos 18 anos que conheci o Casemiro Ramires. Ele tinha vindo de Veranópolis para trabalhar na metalúrgica Eberly, aqui em Caxias.
Nos encontramos num baile de Kirby na comunidade luterana. Eu nem era luterana, mas minhas amigas me convidaram e fui junto. Ele estava lá com uns primos, um rapaz alto, de ombros largos e um jeito quieto de ser. Quando me tirou para dançar, senti aquele frio na barriga que a mãe sempre dizia que sentiria quando encontrasse o homem certo. Casemiro não era de muitas palavras, mas tinha olhos que falavam por ele. Olhos castanhos, profundos, que me olhavam como se eu fosse a única mulher do mundo. Começamos a namorar escondido, porque meu pai não queria que eu me envolvesse com alguém de fora da colônia italiana. Esses brasileiros não têm o mesmo respeito pela família, ele dizia. Mas o Casemiro logo conquistou meu pai com seu jeito trabalhador e honesto. Namoramos por 2 anos e casamos em 1972, numa cerimônia simples na igreja de São Pelegrino. Eu tinha 20 anos, ele 24. Fomos morar numa casinha alugada no bairro São José, perto da metalúrgica onde ele trabalhava. Eu consegui um emprego de balconista na Casa Guaspari, uma loja de tecidos do centro. Éramos jovens, trabalhadores e cheios de sonhos. O maior deles, claro, era ter filhos. Logo começamos a tentar. Mês após mês, eu esperava ansiosa por um atraso que não vinha. As dores durante meu período continuavam terríveis, às vezes me deixando de cama por dias. Casemiro ficava preocupado. Vamos no médico, Zilda. Isso não é normal, ele insistia. Mas naquela época, mulher só ia no médico em último caso. Tinha vergonha de falar dessas coisas. Depois de 1 ano tentando sem sucesso, finalmente criei coragem e fui consultar com o Dr. Laurindo na Santa Casa. Ele me examinou, fez perguntas que me deixaram corada de vergonha e pediu alguns exames. Quando voltei para pegar os resultados, a expressão dele já me disse tudo. Senhora Ramírez, a senhora tem uma condição chamada endometriose severa. É quando o tecido que reveste o útero cresce fora dele. No seu caso, já está muito avançada e afetou as trompas de Falópio. Infelizmente, vai ser muito difícil, quase impossível, a senhora engravidar naturalmente. Saí do consultório em estado de choque. Caminhei pelas ruas do centro sem ver para onde ia, as lágrimas embaçando minha visão. Como contar isso ao Casemiro? Como dizer ao homem que eu amava que não poderia dar a ele os filhos que tanto sonhávamos? Sentei num banco da Praça Dante e chorei até não ter mais lágrimas. Uma senhora idosa sentou-se ao meu lado e pôs a mão no meu ombro. Coragem, minha filha. Deus nunca dá um fardo maior do que podemos carregar. Naquele momento, aquelas palavras não me trouxeram consolo algum. Quando cheguei em casa, Casemiro estava me esperando, ansioso. Bastou olhar para meu rosto inchado de tanto chorar para ele entender que a notícia não era boa. Contei tudo, soluçando, esperando ver decepção nos olhos dele. Mas o que vi foi apenas amor e preocupação. Ele me abraçou forte e disse: Zilda, eu me casei com você, não com a possibilidade de ter filhos. Nós vamos superar isso juntos. E superamos por um tempo. Tentamos tratamentos, novos médicos, até benzedeiras e simpatias que as velhas da colônia recomendavam. Nada adiantou. Os anos foram passando e a ferida foi se tornando uma cicatriz. Doía, mas já não sangrava como antes. Nos concentramos no trabalho, nas viagens que fazíamos para a praia no verão, nos sobrinhos que vinham passar temporadas conosco. Foi justamente minha irmã Marilena, que trabalhava como assistente social, que primeiro sugeriu a adoção. Ela conhecia casos de crianças que precisavam de um lar por causa do seu trabalho. Vocês têm tanto amor para dar, por que não consideram? Ela perguntou durante um almoço de domingo em 1980. Casemiro e eu nos entreolhamos. Nunca tínhamos conversado seriamente sobre isso. Naquela noite, deitados na cama, começamos a falar sobre a possibilidade. Seria como ganhar na loteria, disse Casemiro, abraçando-me. Um filho ou filha para chamar de nosso. Adormeci naquela noite sonhando com um rostinho sorridente me chamando de mãe. Mas o caminho da adoção se mostrou muito mais difícil do que imaginávamos. Em 1981, começamos o processo. Marilena nos ajudou com os papéis, estudos sociais, entrevistas. A burocracia parecia interminável.
Visitamos orfanatos, conhecemos crianças, nos apaixonamos por várias delas, mas sempre havia algum impedimento. Ou eram grupos de irmãos que não podiam ser separados, ou tinham familiares que ainda mantinham a guarda, mesmo sem condições de criá-las. Foram 4 anos de espera, frustração e esperança renovada. 4 anos de preparar um quartinho que ficava vazio, de comprar roupinhas que permaneciam nas gavetas, de sonhar com uma vozinha infantil que não vinha. Casemiro começou a desanimar. Talvez não seja para ser, Zilda, ele dizia. Mas eu me recusava a desistir. Algo dentro de mim dizia que eu nascera para ser mãe, de um jeito ou de outro. E então, numa quarta-feira cinzenta de junho de 1985, o telefone tocou. Era Marilena, a voz tremendo de emoção. Zilda, arrumem as malas e venham para Porto Alegre amanhã cedo. Tem um menino, 5 anos, acabou de entrar no sistema. A mãe faleceu, o pai é desconhecido, não tem parentes. Conversei com o juiz, ele conhece vocês pelo processo anterior, há uma chance real. Mal dormimos naquela noite. De madrugada, pegamos o ônibus para Porto Alegre, o coração aos pulos. No abrigo estadual, um prédio antigo e mal conservado no centro da capital, conhecemos Bernardo. Um menininho magro, de olhos grandes e assustados, cabelos castanhos cortados rente à cabeça. Quando nos apresentaram, ele ficou parado, segurando um carrinho de plástico com rodas quebradas, sem dizer uma palavra. Ele está em choque, explicou a assistente social. A mãe morreu há 2 semanas, de pneumonia. Ele estava sozinho no apartamento com ela quando aconteceu. Ficou lá por 2 dias até um vizinho perceber. Meu coração se apertou de imaginar o sofrimento daquela criança. Naquele momento, soube que faria qualquer coisa para protegê-lo, para dar a ele todo o amor que sua curta vida já tinha lhe negado. Os primeiros encontros foram difíceis. Bernardo quase não falava, não sorria, não deixava que o tocássemos. Íamos todos os dias ao abrigo, levando pequenos presentes, um carrinho novo, um livro de histórias, um casaquinho de lã que eu mesma tricotei nas cores do Grêmio, time que descobrimos ser o favorito dele. Aos poucos, um primeiro sorriso tímido, uma pergunta sussurrada, um olhar que já não fugia do nosso. Após 3 meses de visitas, estudos e mais papelada, finalmente chegou o dia de levar Bernardo para casa. Arrumamos seu quarto com uma cama nova, uma estante cheia de livros infantis, um tapete com desenho de pista de carrinhos. Meu irmão Italvino e minha cunhada Sônia fizeram um churrasco de boas-vindas no domingo, com toda a família reunida para conhecer o mais novo membro dos Ramírez. Bernardo estava assustado com tanta gente, tanta atenção. Ficou grudado em mim o tempo todo, escondendo o rosto na minha saia quando alguém tentava conversar com ele. Só aceitou sentar no colo do Casemiro quando este prometeu mostrar sua coleção de miniaturas de carros depois. Foi o início de uma conexão especial entre os dois. Os primeiros meses foram de adaptação. Bernardo tinha pesadelos frequentes, acordava gritando no meio da noite. Às vezes, tinha acessos de raiva inexplicáveis, quebrando brinquedos ou se recusando a comer. A psicóloga do juizado, doutora Neuza, nos orientou. É normal. Ele está testando limites, vendo se vocês vão abandoná-lo como sente que foi abandonado antes. Apesar das dificuldades, havia também momentos de pura alegria. O primeiro mãe que ele me chamou, enquanto eu fazia um curatório no seu joelho machucado. A primeira vez que ele dormiu a noite toda sem pesadelos. O dia em que chegou da escola com um desenho de 3 pessoas de mãos dadas. Essa é a senhora, esse é o pai e esse sou eu, ele explicou, orgulhoso. Casemiro se dedicava ao menino com um amor que me emocionava. Ensinava-o a pescar no açude do tio, a jogar bola no campinho do bairro, a reconhecer os pássaros pelo canto. Aos poucos, Bernardo foi se transformando numa criança alegre e cheia de energia. Na escola, se destacava em matemática e desenho. Em casa, era amoroso e educado, sempre pronto a ajudar nas tarefas. Fizemos a coisa certa, Casemiro me dizia à noite, enquanto observávamos o menino dormindo. Ele é nosso filho, Zilda.
tanto quanto se tivesse vindo do seu ventre. Eu concordava, o coração transbordando de gratidão e amor. Meu sonho de ser mãe tinha se realizado, de uma forma diferente, mas não menos profunda. O que eu não sabia era que aquele menino de olhos doces guardava feridas muito mais profundas do que imaginávamos. Feridas que o tempo não curaria, mas transformaria em algo escuro e perigoso, que um dia ameaçaria destruir tudo o que construímos com tanto amor. Os anos foram passando e nosso Bernardo foi crescendo. Quando completou 12 anos, em 1992, começamos a notar mudanças no comportamento dele. No início, achávamos que era só coisa da idade, aquela fase difícil que todos os pais temem. Ele começou a ficar mais fechado, a se trancar no quarto ouvindo música alta, a responder de forma atravessada quando perguntávamos sobre a escola. "É normal, Zilda", dizia Casemiro. "Eu também fui assim nessa idade. Coisa de guri já passa." Mas algo me dizia que não era apenas isso. O olhar dele tinha mudado, ficado mais duro, desafiador. Na escola, as notas que sempre foram boas começaram a cair. Recebi o primeiro chamado da diretora, Dona Estela, quando ele foi pego fumando no banheiro com outros meninos. "Ele está se juntando com más companhias", alertou a diretora. "O Maicon Oliveira e aqueles meninos do bairro Fátima têm histórico de pequenos furtos e vandalismo." Voltei para casa com o coração apertado. Como contar isso para o Casemiro, que sempre defendia o filho? Quando finalmente criei coragem e mostrei o bilhete da escola, a reação dele me surpreendeu. Em vez de preocupação, vi quase um orgulho nos olhos do meu marido. "O guri está virando homem, Zilda. Não pode ser criado como um santinho. Deixa ele conhecer o mundo, se defender." Aquela foi nossa primeira discussão séria sobre a criação do Bernardo. Eu insistia que ele precisava de limites, de supervisão. Casemiro argumentava que estava apenas dando asas para o filho. Foi criado sem pai, sem referência masculina. "Agora precisa aprender a ser homem", ele repetia, como se isso justificasse tudo. A situação piorou quando Bernardo entrou no ensino médio. Tinha dias que ele nem voltava para casa depois da aula. Chegava tarde da noite, às vezes com cheiro de bebida. Quando eu reclamava, ele me ignorava completamente ou dizia coisas como: "A senhora não manda em mim, não é nem minha mãe de verdade." Cada palavra dessas era como uma facada no meu coração. Eu tinha dedicado minha vida àquele menino, amado ele como se tivesse saído do meu ventre. E agora, na adolescência, ele jogava na minha cara que não éramos uma família de verdade. O pior era que Casemiro nunca me apoiava nessas horas. "Ele não quis dizer isso, Zilda. É só o jeito dele de desabafar." Ou então, "Para de pegar no pé do guri. Já não basta o que ele sofreu antes de vir para nós?" Comecei a me sentir cada vez mais sozinha, mais isolada. Minhas amigas não entendiam o que eu passava. "Sorte a tua que só tem um", dizia minha amiga Ivete, mãe de 4 filhos. "Imagina se tivesse vários dando trabalho." Mas não era só trabalho o que Bernardo dava. Era um desafio constante, uma agressão velada, um distanciamento que doía demais. Ele se aproximava cada vez mais do Casemiro e se afastava de mim. Os dois tinham segredos, conversas de homem para homem das quais eu era excluída. Meu marido começou a dar dinheiro escondido para ele, a encobrir suas saídas noturnas, a inventar desculpas quando ele faltava na escola. Uma noite, confrontei Casemiro depois que Bernardo saiu. "Você está estragando nosso filho. Ele precisa de limites, não de um cúmplice." Meu marido bateu na mesa com força, algo que nunca tinha feito antes. "Você quer transformar ele numa menina? É um rapaz, precisa viver. E quer saber, ele não é nosso filho. É meu filho também. Tenho tanto direito quanto você de decidir como criá-lo." Aquelas palavras abriram uma ferida que nunca mais cicatrizou completamente. Pela primeira vez, senti que éramos 2 times diferentes, Casemiro e Bernardo de um lado, eu sozinha do outro. Chorei a noite toda no quarto de hóspedes. A situação em casa ficou insustentável. Bernardo quase não me dirigia a palavra, e quando o fazia, era com desdém.
Casemiro e eu mal conversávamos, a não ser sobre assuntos práticos. Paga a conta de luz. O carro precisa ir na oficina. Nossa casa, antes cheia de amor, tinha se transformado num campo de batalha silenciosa. Foi nessa época que conheci Dona Genoveva, uma senhora idosa que frequentava a mesma igreja que eu. Depois da missa, desabafei com ela sobre meus problemas. Com sua sabedoria de quem já tinha vivido muito, ela me disse: "Minha filha, às vezes a gente planta uma roseira esperando rosas, mas nascem espinhos. Não deixa os espinhos te machucarem tanto que você se esqueça de cuidar da planta." Tentei seguir esse conselho. Continuei a cuidar da casa, a preparar as refeições preferidas de Bernardo, a perguntar sobre a escola, mesmo quando ele não respondia. Procurei uma psicóloga, a doutora Tânia, que me ajudou a entender que a adolescência de um filho adotivo pode ser ainda mais complexa, cheia de questões de identidade e abandono. Em 1998, quando Bernardo tinha 18 anos, ele simplesmente parou de ir à escola. Faltavam apenas alguns meses para se formar no ensino médio. "Não preciso desse papel para nada", ele disse. "Vou trabalhar com o Tadeu na oficina, ele me ofereceu um emprego." Tadeu era um dos amigos mais velhos dele, dono de uma oficina mecânica na periferia da cidade. Mais uma vez, Casemiro apoiou a decisão. "Trabalhar é importante, Zilda. Vai fazer bem pro guri, dar responsabilidade." Eu sabia que era uma batalha perdida. Se os dois homens da casa tinham decidido, nada do que eu dissesse faria diferença. Bernardo começou a passar dias inteiros fora de casa. Às vezes, ficava o fim de semana todo sem aparecer, sem dar notícias. Quando voltava, tinha sempre dinheiro no bolso, mais do que deveria ganhar numa simples oficina. Comecei a desconfiar que ele estava envolvido em coisas ilícitas, talvez drogas. Encontrei um baseado no bolso da jaqueta dele uma vez, quando fui lavar. Quando confrontei Casemiro, ele deu de ombros. "É só maconha, Zilda. Todo jovem experimenta." A verdade é que meu marido estava com medo de perder o filho. Bernardo era o centro do mundo dele, a realização do sonho de paternidade. Ele preferia fazer vista grossa para os problemas a arriscar um confronto que pudesse afastar o rapaz. Em 2000, aconteceu algo que mudou tudo. Bernardo chegou em casa de madrugada, acompanhado por 2 policiais. Tinha sido pego em um bar durante uma briga. Alguém tinha sacado uma arma. Houve disparos. Um rapaz foi ferido. Bernardo jurava que não tinha nada a ver com isso, que só estava no lugar errado na hora errada. Dessa vez, nem mesmo Casemiro conseguiu minimizar a gravidade da situação. Pagou a fiança, contratou um advogado, usou todas as economias que tínhamos guardado para a aposentadoria. No final, conseguiram provar que Bernardo não estava diretamente envolvido no tiroteio, e ele foi liberado. Aquela noite mudou meu marido. Ele envelheceu 10 anos em uma semana. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Não medo por si mesmo, mas pelo filho, pelo futuro dele. "Precisamos fazer alguma coisa, Zilda", ele me disse, a voz quebrada. "Ele está se perdendo." Tentamos de tudo. Casemiro arrumou um emprego melhor para Bernardo, numa transportadora séria, onde trabalhava um compadre nosso. Eu consegui convencê-lo a terminar os estudos num supletivo noturno. Por alguns meses, parecia que as coisas estavam melhorando. Bernardo estava mais caseiro, mais respeitoso. Até me ajudava com algumas tarefas, como consertar uma torneira ou trocar uma lâmpada. Mas era como construir um castelo de areia na beira do mar. Logo vieram novas ondas, amigos suspeitos ligando a qualquer hora, saídas misteriosas, dinheiro aparecendo sem explicação. E o pior, Bernardo começou a beber pesado, chegando em casa cambaleando, às vezes agressivo. Numa dessas noites, ele empurrou Casemiro quando este tentou impedi-lo de sair novamente. Meu marido, já com 56 anos, caiu e bateu a cabeça na quina da mesa. Não foi nada grave, mas o corte sangrou muito. Ver o sangue do pai pareceu despertar algo em Bernardo. Ele ficou pálido, começou a chorar como uma criança, pedindo perdão.
Por algumas semanas após esse incidente, ele realmente parecia arrependido, determinado a mudar. Frequentava as reuniões dos alcoólicos anônimos, que funcionavam no salão paroquial da igreja. Ia trabalhar todos os dias, até começou a namorar uma moça direita, a Lucimara, filha do seu Norberto da Ferragem. Eu rezava todas as noites para que dessa vez a mudança fosse verdadeira, duradoura. Casemiro estava mais abatido, mais silencioso. Os médicos tinham descoberto que ele sofria de pressão alta e os remédios o deixavam sonolento, sem a energia de antes. Foi nessa época, em setembro de 2002, que Casemiro começou a sentir dores no peito. No início, ele disfarçava, dizia que era só uma repuxada por ter carregado peso no serviço. Mas uma noite, a dor foi tão forte que ele caiu de joelhos na cozinha, o rosto contorcido de agonia. Chamei a ambulância em pânico. No hospital, o diagnóstico veio como um soco no estômago. Câncer de pulmão, já em estágio avançado. Como pode, doutor? Perguntei ao médico, Dr. Germano. Ele nunca fumou na vida. O médico explicou que poderia ser exposição a substâncias na metalúrgica, onde Casemiro trabalhou por décadas, ou simplesmente genética. O pai dele tinha morrido jovem, também de câncer. Os meses seguintes foram um pesadelo de hospitais, quimioterapia, radioterapia. Casemiro definhou diante dos meus olhos, perdendo peso, perdendo os cabelos, perdendo a vontade de viver. Eu passei a dormir no hospital, só voltando para casa para tomar banho e trocar de roupa. E Bernardo? Sumiu quase completamente. Aparecia de vez em quando no hospital, ficava alguns minutos desconfortável ao lado da cama do pai e logo inventava uma desculpa para sair. Quando eu cobrava mais presença, mais apoio, ele respondia com agressividade. A senhora não sabe o que é ver ele assim. Eu não aguento. Na verdade, eu sabia exatamente o que era. Era eu quem segurava a mão de Casemiro durante as crises de dor, quem limpava seu suor nas noites de febre, quem ouvia seus lamentos e medos nos momentos de lucidez. Mas Bernardo só conseguia pensar na própria dor, no próprio desconforto. A última briga que tivemos com Casemiro, ainda consciente, foi justamente sobre Bernardo. Eu estava exausta após 3 noites sem dormir direito e desabafei. Ele nem vem te ver, Casemiro, depois de tudo que você fez por ele. Meu marido, mesmo fraco, encontrou forças para me repreender. Não fala assim, Zilda. Ele sofre do jeito dele. Promete que vai cuidar dele quando eu não estiver mais aqui. Eu prometi, claro. O que mais poderia fazer diante de um homem morrendo? Mas dentro de mim, uma revolta crescia. Por que eu tinha que cuidar de um homem adulto, de 22 anos, que nunca me respeitou, nunca me tratou como mãe? Casemiro faleceu numa madrugada fria de junho de 2003, enquanto eu dormia numa cadeira ao lado do leito hospitalar. Não vi seu último suspiro, não pude me despedir. Quando a enfermeira me acordou, gentilmente tocando meu ombro, ele já estava coberto com um lençol branco. Os dias que se seguiram foram um borrão de providências práticas, velório, enterro. Bernardo apareceu no hospital quando fui assinar os papéis de liberação do corpo, os olhos vermelhos, cheirando a álcool às 10 da manhã. Não disse nada, apenas me acompanhou em silêncio. No velório, realizado na capela do cemitério municipal, ele ficou num canto, aceitando os pêsames com acenos de cabeça, sem derramar uma lágrima. Várias vezes o vi saindo para beber algo no carro com amigos que eu nem conhecia. Foi durante o enterro, quando o caixão estava sendo baixado à sepultura, que aconteceu. Eu chorava abertamente, apoiada pelos meus irmãos Edgar e Italvino. Bernardo se aproximou por trás, como se fosse me dar um abraço. Inclinei-me levemente para trás, buscando o conforto que pensei que ele finalmente ofereceria. Foi quando ele sussurrou no meu ouvido, tão baixo que só eu pude ouvir. Você matou ele, sua vaca. Você merece ser usada até a morte. Aquelas palavras gelaram meu sangue. Por um instante, achei que tinha imaginado, que o choque e a tristeza estavam me fazendo ouvir coisas. Mas o olhar de Bernardo, quando me virei para encará-lo, confirmou que eu não tinha delírios. Havia ódio ali,
um ódio visceral que eu jamais tinha visto, nem mesmo nos momentos de nossas piores brigas. Meu corpo inteiro congelou. As pessoas ao redor continuavam jogando flores no caixão, dando os últimos adeus a Casemiro. Mas eu estava paralisada, como se o tempo tivesse parado. Meu irmão Edgar notou algo errado e segurou meu braço. Zilda, você está bem? Está pálida como um fantasma. Não consegui responder. Minhas pernas fraquejaram e, se não fosse por meu irmão me amparando, teria caído ali mesmo, sobre o túmulo recém-aberto. Bernardo se afastou rapidamente, juntando-se a um grupo de rapazes que aguardava perto dos carros estacionados. Notei que ele não olhou para trás nem uma vez. O restante da cerimônia passou como um borrão. Lembro vagamente de pessoas me abraçando, dizendo palavras de conforto que não conseguiam penetrar a névoa de terror que me envolvia. O que Bernardo quis dizer com aquilo? Como ele podia me culpar pela morte do pai? E mais importante, o que ele pretendia fazer? Depois do enterro, meus irmãos insistiram em me levar para a casa de Edgar. Você não pode ficar sozinha num momento desses, argumentou Italvino. Mas eu sabia que precisava voltar para casa, enfrentar o que quer que estivesse por vir. Não disse nada sobre a ameaça de Bernardo. Parecia tão surreal, tão monstruoso, que as palavras não saíam. Estou bem, menti. Preciso organizar as coisas de Casemiro, arrumar os papéis. Vocês já fizeram muito. Relutantes, eles me deixaram em casa no final da tarde. Antes de sair, Edgar me abraçou forte. Qualquer coisa, Zilda, a qualquer hora, é só ligar. Eu venho correndo. Entrei em casa com o coração aos pulos. O silêncio era opressivo. Pela primeira vez em 30 anos, não havia Casemiro para me receber, para perguntar sobre meu dia, para compartilhar a mesa de jantar. As lágrimas vieram sem aviso, e me permiti o desabafo que tinha contido durante o funeral. Chorei por horas, sentada na poltrona favorita dele, abraçada ao seu casaco de lã que ainda tinha seu cheiro. Já era noite alta quando ouvi o barulho de chaves na porta. Bernardo. Enxuguei as lágrimas rapidamente e fiquei tensa, alerta. Ele entrou cambaleando, claramente embriagado. Ao me ver na sala, parou por um momento, como se estivesse decidindo o que fazer. Finalmente, sem dizer uma palavra, seguiu para seu quarto e bateu à porta. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não consegui dormir, cada rangido da casa me fazia sobressaltar. Tranquei a porta do meu quarto e empurrei uma cômoda contra ela, uma barricada improvisada. Pela manhã, quando finalmente saí do quarto exausta, Bernardo já tinha saído. Nos dias que se seguiram, ele quase não aparecia em casa. Quando o fazia, era para pegar roupas limpas ou dinheiro, que eu deixava sobre a mesa para evitar confrontos. Não conversávamos, mal nos olhávamos. A tensão era palpável, como um animal invisível e perigoso que ocupava os espaços vazios da casa. Uma semana após o enterro, recebi a visita de Dona Elza, vizinha que morava 2 casas abaixo da nossa. Ela veio trazer um bolo de fubá e oferecer condolências. Enquanto tomávamos café na cozinha, ela comentou casualmente: "Que pena que o Bernardo não está sentindo tanto a falta do pai. Ontem mesmo o vi no bar do Ceará, jogando sinuca e rindo alto com aquela turma, como se não tivesse acontecido nada." Engoli em seco, sem saber o que responder. Dona Elza continuou, a voz baixando para um tom confidencial: "Sabe, Zilda, não quero me meter, mas acho que você deveria tomar cuidado. Ouvi coisas sobre essa turma que ele anda. Dizem que estão envolvidos com drogas pesadas, não só maconha. E o Clayton, aquele grandão de tatuagem no pescoço, passou 6 meses no presídio regional ano passado." Agradeci o aviso com um aceno de cabeça. Quando ela foi embora, sentei-me à mesa da cozinha e, pela primeira vez, permiti que a ideia tomasse forma em minha mente. Eu estava com medo do meu próprio filho. Naquela mesma noite, tomei uma decisão. Liguei para meus irmãos e contei tudo: a ameaça no cemitério, o comportamento de Bernardo, meu medo crescente. Edgar ficou furioso, querendo ir imediatamente confrontar Bernardo.
Italvino, sempre mais ponderado, sugeriu que eu me mudasse temporariamente para a casa dele. Não posso abandonar minha casa, a casa que construí com Casemiro, argumentei. Além disso, isso seria como admitir derrota. Isso não é uma competição, Zilda, respondeu Italvino, gentilmente. É sobre sua segurança. No final, chegamos a um acordo. Meus irmãos viriam passar alguns dias comigo, até decidirmos o que fazer. Edgar, aposentado há pouco, poderia ficar mais tempo. Italvino viria depois do trabalho e nos fins de semana. Quando Bernardo chegou tarde naquela noite e encontrou meus irmãos na sala, sua surpresa foi visível. Por um momento, vi algo como medo em seus olhos, rapidamente substituído por uma expressão de desafio. O que é isso? Reunião de família? Estamos aqui para apoiar tua mãe, respondeu Edgar, a voz firme. Ela acabou de perder o marido. Bernardo deu uma risada seca. Ela não é minha mãe, nunca foi. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Depois de tudo, os curativos em joelhos machucados, as noites em claro quando estava doente, as roupas lavadas e passadas, as refeições preparadas com carinho, ele ainda me negava o título que eu mais prezava. Mãe. É melhor você ir para seu quarto, disse Italvino levantando-se. Embora fosse o mais calmo dos meus irmãos, era também o mais alto e forte, imponente com seus quase 2 metros de altura. Bernardo hesitou por um momento, depois deu de ombros e saiu da sala. Durante a semana em que meus irmãos ficaram comigo, Bernardo praticamente não apareceu em casa. Quando vinha, era sempre acompanhado por 1 ou 2 amigos, nunca sozinho, como se precisasse de testemunhas ou proteção. Entrava e saía rapidamente, pegando o que precisava sem dizer palavra. Achei que a presença dos meus irmãos tinha resolvido o problema, pelo menos temporariamente. Estava enganada. Na noite em que eles finalmente voltaram para suas casas, prometendo retornar no fim de semana, aconteceu o incidente que mudou tudo. Já estava na cama, quase adormecendo, quando ouvi a porta da frente bater com força. Vozes alteradas, risos altos, garrafas tilintando. Bernardo tinha trazido amigos, provavelmente para comemorar minha solidão recém-restaurada. Levantei-me e vesti um roupão sobre a camisola. Respirei fundo, reunindo coragem, e saí do quarto. Na sala, encontrei Bernardo e 3 rapazes que eu não conhecia, sentados no sofá e nas poltronas, bebendo e fumando. O cheiro de maconha era inconfundível. Vocês precisam ir embora, disse, tentando manter a voz firme. Já é tarde e essa é minha casa. Um dos rapazes, com cabelo descolorido e um brinco na sobrancelha, olhou para Bernardo com um sorriso zombeteiro. Essa é a coroa que você falou? A que acha que manda em você? Bernardo se levantou, cambaleando ligeiramente. Seus olhos estavam vermelhos, as pupilas dilatadas. Não era só álcool, percebi com um aperto no peito. Essa casa também é minha, ele disse, a voz arrastada. Meu pai deixou para mim também. Na verdade, não deixou, respondi, surpresa com minha própria coragem. A casa está no meu nome, sempre esteve. Era verdade. Quando compramos a casa, nos anos 80, decidimos registrá-la apenas no meu nome, para simplificar questões de herança, já que Casemiro tinha outros parentes em Veranópolis. Na época parecia apenas uma formalidade burocrática. Agora era minha única proteção. O rosto de Bernardo se contorceu numa máscara de fúria. Ele avançou em minha direção, apontando o dedo a centímetros do meu rosto. Sua mentirosa! Você sempre quis tudo para você. Primeiro meu pai, agora a casa. Um dos amigos dele, o mais velho e aparentemente mais sóbrio, levantou-se e segurou seu braço. Calma, Bernardo, vamos cair fora daqui. Eles saíram, arrastando Bernardo, que continuava gritando ameaças e insultos. Quando a porta bateu, minhas pernas cederam e caí sentada no chão, tremendo incontrolavelmente. Naquela mesma noite, tranquei todas as portas e janelas e liguei para Edgar. Entre soluços, contei o que tinha acontecido. Ele chegou em menos de 20 minutos, ainda vestindo pijama sob o casaco. Chega, Zilda. Amanhã mesmo vamos à delegacia prestar queixa.
Na manhã seguinte, fomos à delegacia do centro. O delegado, Dr. Gilberto, um homem de meia idade com expressão cansada, ouviu nossa história com atenção. Quando terminei, ele suspirou profundamente. Senhora Ramírez, vou ser sincero. Sem agressão física consumada, o máximo que posso fazer é registrar um boletim de ocorrência por ameaça, e mesmo assim, sendo seu filho adotivo, a situação é complicada. Mas ele ameaçou minha irmã de morte, protestou Edgar, no enterro do marido dela. O delegado esfregou o rosto com as mãos. Olha, vou mandar uma viatura passar regularmente pela sua rua nos próximos dias, e vou chamar o rapaz para uma conversa, dar um susto nele, mas não posso prometer muito mais que isso. Saímos da delegacia com uma sensação de impotência. A lei que deveria me proteger parecia amarrada por tecnicidades e burocracia. Edgar insistiu que eu fosse para a casa dele, mas novamente recusei. Não vou ser expulsa da minha própria casa, da casa que construí com tanto sacrifício com o Casemiro. Voltei para casa determinada a resistir, a não me deixar intimidar. Troquei todas as fechaduras naquele mesmo dia. À noite, Bernardo apareceu e encontrou suas chaves inúteis. Bateu na porta por quase 1 hora, alternando entre súplicas e ameaças. Não atendi. Eventualmente, ele desistiu. Nas semanas seguintes, estabelecemos um estranho impasse. Bernardo vinha quase diariamente, batia na porta, às vezes gritava obscenidades, outras vezes implorava para entrar, alegando que não tinha onde ficar. Eu observava pela fresta da cortina, o coração apertado, dividida entre o medo e um resto teimoso de amor maternal. Afinal, era o menino que eu tinha criado, que tinha ensinado a ler, a andar de bicicleta, a fazer o sinal da cruz antes de dormir. Uma noite, não aguentei mais. Abri a porta quando ele bateu. Estava chovendo, e Bernardo estava encharcado, os cabelos pingando sobre o rosto magro e mal barbeado. Por um momento, vi nele o menininho de 5 anos que conheci no abrigo em Porto Alegre, assustado e vulnerável. Bernardo, por que você está fazendo isso comigo? Perguntei, a voz embargada. Depois de tudo que passamos juntos? Ele me olhou e por um instante vi confusão em seus olhos, talvez até um lampejo de arrependimento. Mas logo seu rosto endureceu novamente. Você sempre me tratou como um intruso. Sempre preferiu que eu fosse um bom menininho obediente, enquanto meu pai me aceitava como eu era. Isso não é verdade, protestei. Eu só queria o melhor para você. Queria que você estudasse, tivesse uma vida decente, fosse feliz. Isso é crime? A senhora nunca me entendeu, ele respondeu, a voz embargada pela chuva ou talvez por emoção contida. A senhora e o pai eram diferentes. Ele me entendia. O Casemiro te amava tanto que não conseguia te negar nada, mesmo quando era pro teu bem, falei, sentindo as lágrimas se misturarem à chuva que entrava pela porta aberta. Mas isso não era amor verdadeiro, Bernardo. Amor verdadeiro é querer que a pessoa cresça, se desenvolva, seja o melhor que pode ser. Por um momento, algo pareceu mudar no olhar dele. Mas logo, seus olhos se endureceram novamente. Eu preciso de dinheiro, ele disse secamente, para pagar um lugar para ficar. Suspirei, exausta. Vou te dar dinheiro para 1 semana em uma pensão. Depois disso, você precisa encontrar um trabalho, Bernardo. Não posso sustentar a tua vida desregrada. Entrei para pegar minha bolsa, deixando-o parado na porta. Quando voltei com algumas notas, ele as pegou rapidamente, sem me olhar nos olhos. Isso é tudo? Perguntou, contando o dinheiro. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Tanto sacrifício, tanto amor para chegar a isso, um estranho na minha porta, exigindo dinheiro, sem um pingo de gratidão ou afeto. É tudo o que você vai receber de mim, respondi, a voz mais firme. Não volte pedindo mais. Fechei a porta antes que ele pudesse responder. Através da janela, viu-se afastar sob a chuva, os ombros curvados, a figura cada vez menor até desaparecer na esquina.
Nas semanas seguintes, vivi em um estado constante de alerta. Instalei trancas extras nas portas e janelas. Meus irmãos se revezavam para passar noites comigo. Às vezes, nas madrugadas, ouvia batidas na porta que me faziam congelar de medo sob os cobertores, mas nunca atendi. Um mês depois do enterro de Casemiro, recebi um telefonema do delegado Gilberto. Senhora Ramírez, encontramos seu filho ontem à noite durante uma operação no Beco das Palmeiras. Ele estava envolvido em uma situação delicada. Preciso que a senhora venha à delegacia. Meu coração disparou. O Beco das Palmeiras era conhecido como ponto de tráfico e prostituição na periferia da cidade. O que Bernardo estaria fazendo lá? Quando cheguei à delegacia, o delegado me recebeu com expressão grave. Senhora Ramírez, seu filho estava em posse de substâncias ilícitas, não apenas para consumo próprio, mas em quantidade que sugere tráfico. Além disso, estava com uma arma não registrada. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Posso vê-lo? Perguntei com voz fraca. O delegado hesitou. Ele está agitado. Acho melhor a senhora esperar até amanhã, quando estiver mais calmo. Mas insisti, e finalmente fui levada até a cela onde Bernardo estava detido, junto com outros 3 homens. Quando me viu através das grades, seu rosto se contorceu em uma expressão que misturava raiva e desespero. Veio ver sua obra? Ele gritou, agarrando-se às barras. Feliz agora que me colocou aqui? Bernardo, eu não te coloquei aqui, respondi, mantendo a voz baixa. Foram suas escolhas que te trouxeram a este lugar. A senhora nunca me amou! Ele berrou, o rosto vermelho de fúria. Nunca! Só fingiu porque queria agradar o pai! Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Depois de tudo que tínhamos vivido, como ele podia pensar isso? Mas olhando em seus olhos injetados, percebi que não era com meu filho que eu estava falando. Era com um estranho, alguém dominado pelo vício e pelo ódio. Isso não é verdade, Bernardo, disse simplesmente. Eu te amei desde o primeiro dia e continuo te amando, mesmo agora. Ele riu, um som áspero e sem alegria. Então me tire daqui. Use suas economias, venda a casa se precisar, mas me tire daqui. Balancei a cabeça lentamente. Não posso fazer isso, filho. Seria contribuir para a tua destruição. Talvez ficar aqui seja a única chance de você encontrar um caminho melhor. Vaca! Ele gritou, socando as barras com tanta força que seus dedos sangraram. Você vai se arrepender. Quando eu sair daqui... Um guarda se aproximou e me tocou gentilmente no ombro. Acho melhor a senhora ir embora agora. Na saída, o delegado me informou que Bernardo enfrentaria acusações sérias que poderiam resultar em vários anos de prisão. Caminhei para casa em estado de choque, as pernas movendo-se automaticamente enquanto minha mente tentava processar tudo o que tinha acontecido. Naquela noite, sentada na poltrona de Casemiro, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não compareceria à audiência para defender Bernardo. Não pagaria advogado, não imploraria clemência ao juiz. Pela primeira vez, ele enfrentaria as consequências de seus atos sem que eu estivesse lá para amortecer a queda. Era um tipo de amor diferente, mais duro, mais doloroso, deixá-lo enfrentar a realidade que ele mesmo tinha criado. Talvez, só talvez, a prisão pudesse fazer o que meu amor maternal não conseguiu, trazê-lo de volta à sanidade. 3 semanas depois, recebi outro telefonema do delegado Gilberto. Senhora Ramírez, sinto muito em informar. Sua voz hesitou. Seu filho. Houve um incidente na prisão estadual para onde ele foi transferido. O tempo pareceu congelar. Que tipo de incidente? Perguntei, já sentindo um vazio se abrir dentro de mim. Uma briga entre detentos. Seu filho tentou estabelecer domínio, digamos assim. Desafiou um dos líderes do pavilhão. Foi encontrado na manhã seguinte em sua cela. Não sobreviveu aos ferimentos. As palavras chegaram aos meus ouvidos como se viessem de muito longe, através de um túnel longo e escuro. Bernardo
morto. O menino que peguei no colo, que ensinei a dar os primeiros passos, que embalei nas noites de febre, morto em uma cela fria, sozinho, cheio de ódio. O segundo enterro, em menos de 2 meses, foi uma cerimônia pequena e triste. Apenas eu, meus irmãos, o padre Anselmo e 2 ex-colegas de escola de Bernardo, que souberam pela notícia no jornal. Não havia flores cobrindo o caixão, não havia discursos emocionados. Apenas o som do vento entre os ciprestes e minhas lágrimas silenciosas caindo na terra recém-remexida. Quando todos se foram, fiquei um momento a mais diante da sepultura simples. Descanse em paz, meu filho, sussurrei. Que você encontre no outro mundo a paz que não conseguiu encontrar neste. Voltei para casa naquele dia com uma sensação estranha. Não era alívio, como algumas pessoas poderiam imaginar. Era um vazio imenso, um luto duplo, pelo filho que perdi 2 vezes. Uma vez para as drogas e o ódio, e outra para a morte. Mas junto com o vazio, havia também uma quietude que eu não sentia há meses. Entrei em casa, tranquei a porta, e pela primeira vez desde a morte de Casemiro, não precisei empurrar a cômoda contra ela. Não precisei verificar as janelas 3 vezes antes de dormir. Não precisei dormir com o telefone ao alcance da mão, pronta para chamar meus irmãos ao menor ruído suspeito. Sentei-me na sala silenciosa, olhando para as esculturas de madeira nas paredes, testemunhas silenciosas de tanto sofrimento. E então, surpreendendo a mim mesma, peguei minha faca de entalhe e um pedaço de madeira que Casemiro tinha guardado para um projeto futuro. Comecei a trabalhar, as mãos se movendo quase por vontade própria. Quando terminei, horas depois, tinha diante de mim uma pequena escultura, um pássaro com as asas abertas, pronto para alçar voo. Era imperfeito, áspero em alguns lugares, mas havia nele uma liberdade, uma promessa de transcendência que me fez chorar novamente. Desta vez, não apenas de tristeza, mas também de uma esperança nascente. Foi ali, naquela noite, que comecei o longo e doloroso processo de cura. Os meses que se seguiram à morte de Bernardo foram os mais solitários da minha vida. A casa, antes cheia de vozes e passos, agora ecoava apenas com meus movimentos. Os vizinhos, embora bem intencionados, evitavam tocar no assunto da tragédia que tinha se abatido sobre minha família. As visitas se tornaram cada vez mais raras, como se meu infortúnio fosse contagioso. Foi minha irmã Marilena quem finalmente quebrou esse ciclo de isolamento. Ela morava em Gramado havia anos, e mesmo não sendo tão próximas quanto eu e meus irmãos, sempre mantivemos contato. Quando soube do que aconteceu com Bernardo, veio me visitar trazendo uma cesta de bergamotas e um abraço apertado que valeu mais que 1000 palavras de consolo. Zilda, ela me disse enquanto tomávamos chimarrão na varanda, você não pode continuar aqui sozinha, remoendo essas lembranças. Vem passar um tempo comigo em Gramado. Lá o ar é mais leve, você vai conseguir respirar de novo. A princípio, resisti. Como poderia abandonar a casa que construí com Casemiro? Os móveis que escolhemos juntos, o jardim que plantamos, as paredes que pintamos rindo e sonhando com o futuro? Cada canto guardava uma memória, e abandoná-las parecia uma traição. Não estou falando para você se mudar definitivamente, explicou Marilena com aquela paciência que sempre a caracterizou. Só passar um tempo longe, clarear as ideias. Esta casa está te sufocando, minha irmã. Qualquer um pode ver isso. Depois de uma semana de insistência dela e dos meus irmãos, concordei. Arrumei uma mala pequena com o essencial e deixei as chaves com Edgar, que prometeu verificar a casa regularmente. Parti para Gramado num fim de tarde de outubro, quando os últimos raios de sol tingiam de dourado os parreirais às margens da estrada. A casa de Marilena era simples, mas aconchegante, localizada numa ruazinha tranquila, perto do centro. Ela morava sozinha desde que o marido falecera, 5 anos antes, e dividia o tempo entre o trabalho como secretária num consultório médico e as aulas de artesanato que dava para turistas. O quarto de hóspedes tinha uma janela que dava para um pátio interno cheio de hortênsias azuis,
E foi ali que comecei a redescobrir o prazer de simplesmente estar viva. Nas primeiras semanas, mal saí de casa. Passava os dias ajudando Marilena com as tarefas domésticas, lendo livros de sua pequena biblioteca ou simplesmente olhando pela janela. As noites eram mais difíceis. Os pesadelos vinham com frequência, me acordando suada e trêmula, muitas vezes gritando nomes que durante o dia eu tentava não pronunciar. Marilena nunca me pressionou a falar sobre o que aconteceu. Ela tinha o dom de saber quando o silêncio é mais curativo que as palavras. Mas certa manhã, enquanto tomávamos café, ela colocou à minha frente um pequeno cartão. "O que é isso?" perguntei, pegando o papel. "É o endereço de uma pessoa muito especial. Gostaria que você fosse conhecê-la." Olhei desconfiada para o cartão simples, onde se lia apenas Olga Pimentel, terapeuta e artesã, e um endereço no bairro Várzea Grande. "Não preciso de terapia, Marilena. Preciso de tempo." Minha irmã sorriu com aquele jeito sereno dela. "Olga não é uma terapeuta comum. Ela trabalha com madeira, assim como você. Acredito que vocês têm muito em comum." Relutante, mas incapaz de negar um pedido de minha irmã depois de tanta generosidade, concordei em visitar esta tal Olga na semana seguinte. O endereço levava a uma casa de madeira antiga, pintada de azul, com um jardim bem cuidado, cheio de ervas aromáticas e árvores frutíferas. Quando bati à porta, fui recebida por uma senhora de cerca de 70 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples e olhos de um azul tão profundo que pareciam enxergar através da gente. "Você deve ser a Zilda", ela disse com um sotaque que misturava o italiano dos colonos com algo mais, talvez alemão. "Marilena me falou sobre você. Entre, o café está pronto." Olga não era uma terapeuta no sentido tradicional. Não me fez deitar num divã nem falar sobre meus traumas. Em vez disso, me levou para uma oficina nos fundos da casa, onde vi as esculturas mais extraordinárias em madeira que já tinha presenciado. Havia pássaros tão detalhados que pareciam prestes a cantar, rostos humanos expressando toda a gama de emoções e cenas da natureza de uma delicadeza impressionante. "Você trabalha com madeira também, não é?" ela perguntou, observando minha reação às peças. "Tentei", respondi honestamente, "mas nunca consegui criar nada tão bonito quanto isso." Olga riu, um som leve como sinos de vento. "Ninguém começa criando obras-primas, querida. A madeira ensina paciência antes de tudo." Naquela tarde, ela me deu um pedaço de pinho e uma faca de entalhe bem afiada. "Não pense no que quer criar", instruiu. "Deixe a madeira te mostrar o que ela quer ser." Fiquei horas sentada na oficina, trabalhando em silêncio, enquanto Olga se ocupava com suas próprias criações. No início, me senti desajeitada, frustrada com minha falta de técnica. Mas aos poucos, algo começou a emergir sob minhas mãos. Uma forma simples, quase primitiva, de uma mulher com os braços erguidos para o céu. "Veja só", disse Olga quando terminei. "A madeira sabia o que você precisava expressar." Passei a visitar Olga 3 vezes por semana. Ela me ensinou técnicas de entalhe, como escolher a madeira certa para cada projeto, como afiar e cuidar das ferramentas. Mas, mais importante que isso, ela me ensinou a usar a arte como forma de expressão para sentimentos que as palavras não conseguiam capturar. "A dor, Zilda, é como um rio", ela me disse um dia. "Se você tentar represá-la, ela eventualmente transborda e destrói tudo ao redor. Mas se você criar um canal para ela fluir, ela pode nutrir jardins ao longo do caminho." Minhas esculturas se tornaram esse canal. Através da madeira, expressava a raiva, o luto, a culpa e, eventualmente, o perdão. Primeiro a mim mesma, depois a Bernardo e, por fim, a Casemiro, por ter nos deixado tão cedo. Foi durante esse período que conheci Augusto Mendes, um marceneiro aposentado que frequentava as aulas de Olga às quintas-feiras. Ele tinha mãos fortes e calejadas de décadas trabalhando com madeira, e um sorriso gentil que iluminava seu rosto marcado pelo tempo.
Perdeu a esposa para o câncer 10 anos antes e entendia como ninguém a jornada do luto. Começamos como colegas de oficina, trocando dicas sobre tipos de madeira e técnicas de acabamento. Aos poucos, a amizade se aprofundou. Augusto me convidou para conhecer sua marcenaria, onde restaurava móveis antigos. Mostrou-me álbuns de fotos de sua família, contou histórias de sua juventude em Canela. Nunca pressionou por mais do que eu estava pronta para dar, respeitando meu espaço e meu tempo de cura. Em meados de 2004, quase um ano após a morte de Bernardo, participei de uma exposição coletiva de artesanato em Gramado. Entre minhas peças estava uma escultura que trabalhei por meses, uma árvore com raízes profundas e galhos que se estendiam para o alto, cada um deles sustentando um pequeno pássaro em diferentes estágios de voo. Chamei-a de Recomeços. Para minha surpresa, a peça foi adquirida por um colecionador de Porto Alegre, que me encomendou mais trabalhos. Logo, outras encomendas começaram a surgir. Olga me incentivou a abrir minha própria oficina e Augusto ofereceu ajuda para equipá-la. "Você tem um dom, Zilda", ele me disse. "Um dom que nasceu da dor, mas que agora pode trazer beleza ao mundo." Foi Augusto quem me acompanhou quando voltei a Caxias do Sul pela primeira vez, para buscar o restante de minhas coisas. A casa parecia menor, mais silenciosa do que me lembrava. Caminhei por cada cômodo, despedindo-me das memórias que habitavam ali. No quarto que foi de Bernardo, ajoelhei-me e rezei por sua alma, pedindo que encontrasse a paz que não conseguiu em vida. Naquela noite, sentados na varanda da casa que foi meu lar por tantos anos, contei a Augusto toda a história. O sonho de maternidade frustrado pela endometriose, a adoção de Bernardo, os anos felizes, a deterioração do relacionamento, a morte de Casemiro, as ameaças, a prisão, o fim trágico. Ele ouviu em silêncio, segurando minha mão quando as lágrimas me impediam de continuar. "Você fez o que pôde, Zilda", ele disse quando terminei. "Algumas pessoas trazem feridas tão profundas que nem todo amor do mundo consegue curar." No dia seguinte, coloquei a casa à venda. Era hora de virar a página definitivamente. Com o dinheiro da venda, comprei uma casinha em Gramado, perto de Marilena, e não muito longe da oficina de Augusto. Transformei a garagem em ateliê e comecei a dar aulas de escultura para crianças da comunidade local. Minha relação com Augusto cresceu lentamente, com o respeito de duas pessoas que conheceram o amor e a perda. Não era uma paixão arrebatadora como a que senti por Casemiro na juventude, mas um companheirismo profundo, um porto seguro depois da tempestade. Em 2005, decidimos unir nossas vidas numa cerimônia simples, com apenas família e amigos próximos. "Nunca imaginei que encontraria amor novamente nesta altura da vida", confessei a ele na noite de nosso casamento. Augusto sorriu, passando os dedos pelos meus cabelos, já quase completamente brancos. "A vida tem esses presentes guardados para nós, Zilda. Basta estarmos abertos para recebê-los." E assim, aos 53 anos, quando muitos pensam que a vida já mostrou tudo o que tinha para oferecer, descobri que sempre há possibilidade de recomeço. Das cinzas da tragédia, nasceu uma nova Zilda, mais forte, mais sábia, mais compassiva. Uma mulher que aprendeu, da maneira mais dura, que não podemos controlar o que a vida nos traz, apenas como respondemos a isso. A arte se tornou minha voz, minha terapia, minha conexão com o mundo. Através da madeira, transformei dor em beleza, desespero em esperança. Cada escultura que criava era um testemunho de que é possível sobreviver ao pior que a vida pode nos oferecer e ainda encontrar motivos para sorrir, para criar, para amar. "As mãos que entalham também curam", costumava dizer Olga, e ela estava certa. Ao dar forma à madeira bruta, dei nova forma à minha própria existência. Hoje, aos 73 anos, minha vida em Gramado é tranquila e gratificante de um jeito que jamais imaginei ser possível depois de tudo o que vivi. Nossa casinha fica numa rua arborizada, no bairro Várzea Grande, com um jardim cheio de hortênsias azuis
que me lembram meus primeiros dias aqui, quando o processo de cura apenas começava. Augusto e eu compartilhamos 20 anos de companheirismo, respeito e carinho. Ele está com 81 anos agora, um pouco mais devagar nos movimentos, mas com a mesma paixão pela madeira e pelo artesanato que nos uniu. Toda manhã, tomamos juntos o café na varanda, observando os passarinhos que vêm comer as sementes que deixamos no comedouro. Depois, cada um vai para seu canto do ateliê que construímos no fundo do terreno. Uma estrutura espaçosa de madeira com grandes janelas que deixam entrar a luz natural, perfeita para nosso trabalho. Minha irmã Marilena mora a apenas 2 quadras de distância. Aos 75 anos, ela continua ativa na comunidade, coordenando um grupo de artesãs que vende trabalhos para turistas. Nos reunimos todas as quartas-feiras para um café da tarde que virou tradição. Eu levo meus pães de queijo, receita que aprendi com uma vizinha mineira, e ela prepara seu famoso strudel de maçã, uma herança da colonização alemã na região. Meus irmãos, Edgar e Italvino, ainda vivem em Caxias do Sul, mas nos visitam regularmente, especialmente durante o Natal Luz, quando Gramado se transforma num cenário de conto de fadas com suas decorações e espetáculos. Nesses encontros familiares, as lembranças dolorosas do passado raramente são mencionadas. Preferimos focar nas boas memórias, nas histórias engraçadas de nossa infância entre os parreirais, nas travessuras que aprontávamos na escola. Meu ateliê se tornou meu pequeno santuário. Com o tempo, desenvolvi um estilo próprio de escultura, combinando técnicas tradicionais dos colonos italianos com elementos da natureza da Serra Gaúcha. Minhas peças mais conhecidas são os Guardiões da Floresta, figuras entalhadas em madeira de araucária que representam espíritos protetores inspirados no folclore local. Cada uma é única, com personalidade própria, e carrega uma mensagem de esperança e renovação. Há 5 anos, fui convidada a expor meu trabalho na Casa do Artesão, um espaço prestigiado no centro de Gramado. Para minha surpresa, as esculturas tiveram uma recepção calorosa, e hoje mantenho uma pequena mas fiel clientela, que inclui colecionadores de arte popular e turistas em busca de lembranças autênticas da região. Além do trabalho artístico, dedico 2 manhãs por semana a um projeto que me traz imensa alegria: oficinas de entalhe para crianças em situação de vulnerabilidade. O projeto começou de forma modesta, com apenas 3 alunos, mas hoje atendemos mais de 20 crianças entre 10 e 15 anos. Ensino a eles não apenas técnicas de trabalho com a madeira, mas valores como paciência, persistência e a capacidade de enxergar beleza onde outros veem apenas um pedaço de material bruto. A vida é como a madeira, costumo dizer a eles. Às vezes parece dura e inflexível, mas com as ferramentas certas e muita paciência, podemos transformá-la em algo belo. Nesses jovens, especialmente nos mais retraídos e marcados por histórias difíceis, vejo um pouco do que Bernardo poderia ter sido se tivesse encontrado a tempo uma forma de canalizar suas emoções, de transformar dor em criação. Não posso mudar o passado, mas posso usar o que aprendi para, talvez, ajudar a mudar o futuro de outras crianças. Nos dias mais frios do inverno serrano, quando a neblina desce sobre Gramado como um manto branco, Augusto acende a lareira de pedra que ele mesmo construiu e passamos as tardes lendo, desenhando novos projetos ou simplesmente conversando. Às vezes, ficamos em silêncio, apenas apreciando a presença um do outro, um luxo que só os relacionamentos maduros conhecem. Nossas noites são tranquilas. Jantamos cedo, geralmente algo simples e caseiro, uma sopa de capelete nos dias mais frios, ou uma polenta com molho de tomate e manjericão colhido do nosso próprio jardim. Depois, assistimos ao noticiário local ou a algum filme antigo. Augusto tem uma predileção por clássicos do cinema italiano, que me fazem lembrar das histórias que meu pai contava sobre a terra de seus antepassados. Algumas noites, quando a insônia visita, uma companheira mais frequente com o avançar da idade, levanto-me sem acordar Augusto e vou para o ateliê.
No silêncio da madrugada, com apenas o ruído ocasional de algum animal noturno lá fora, trabalho em peças especiais, aquelas que não são para vender, mas para processar emoções que, mesmo depois de tantos anos, às vezes ainda emergem como bolhas de um lago profundo. Uma dessas peças ocupa um lugar especial em nossa sala. Uma escultura que representa uma família, um homem, uma mulher e um menino pequeno de mãos dadas, formando um círculo. É minha homenagem à família que tive, aos anos felizes com Casemiro e Bernardo, antes que a vida tomasse rumos inesperados. Não é uma negação do sofrimento que veio depois, mas um reconhecimento de que houve amor e alegria também, e que essas memórias merecem ser preservadas. O tempo trouxe, se não esquecimento, ao menos uma compreensão mais profunda. Hoje entendo que Bernardo carregava feridas que precediam nossa família, traumas de abandono e perda que talvez fossem grandes demais para serem curados apenas com amor e boa vontade. Entendo também que Casemiro, em seu desejo de ser um bom pai, acabou não conseguindo estabelecer os limites de que nosso filho precisava. E eu, na minha rigidez e medo, talvez não tenha sabido encontrar o equilíbrio. Fizemos o melhor que podíamos com o que sabíamos na época, disse-me Olga certa vez, e essa frase se tornou um mantra que repito nos momentos em que a culpa tenta ressurgir. Nossa rotina inclui caminhadas matinais pelo centro histórico de Gramado, onde cumprimentamos comerciantes e vizinhos que já se tornaram amigos ao longo dos anos. Aos domingos, frequentamos a missa na Igreja São Pedro, uma construção de pedra e madeira que lembra as igrejas da Itália. A fé, que sempre foi importante em minha vida, ganhou novos contornos com as experiências que vivi, menos dogmática, mais centrada na gratidão e no amor ao próximo. Uma vez por mês, recebemos para o almoço de domingo o que carinhosamente chamamos de nossa família expandida. Além de Marilena, vêm meus sobrinhos com seus filhos e até netos, amigos próximos como Olga, agora com quase 90 anos, mas ainda lúcida e espirituosa. E alguns dos primeiros alunos das minhas oficinas, hoje adultos com suas próprias famílias. Nessas ocasiões, a casa se enche de vozes e risos. O cheiro de churrasco e chimia de figo preenche o ar, e sinto uma profunda gratidão pela comunidade que construímos. Vivo hoje em Gramado, mas Caxias do Sul permanece parte importante de minha identidade. Ocasionalmente, Augusto e eu fazemos uma visita à cidade onde nasci e passei a maior parte da minha vida. Visitamos o cemitério onde Casemiro e Bernardo estão enterrados, levamos flores, dizemos uma prece. Não são visitas carregadas de tristeza, mas de reconciliação com o passado, de reconhecimento de que aquelas perdas, por mais dolorosas que tenham sido, fazem parte da minha história. E assim vou tecendo os dias desta fase da vida, com a serenidade de quem sobreviveu à tempestade e agora aprecia a calmaria. Não sei quanto tempo mais terei. Ninguém sabe, mas cada manhã em que acordo e vejo o rosto de Augusto ao meu lado, cada tarde em que trabalho com minhas mãos enrugadas, transformando a madeira, cada noite em que adormeço em paz, é um presente que não tomo por garantido. A vida, aprendi, é feita de ciclos, como as estações que transformam a paisagem da Serra Gaúcha ao longo do ano. Houve o inverno rigoroso da perda, sim. Mas depois veio a primavera do recomeço, o verão da plenitude e agora este outono tranquilo, com suas cores suaves e sua sabedoria silenciosa. Olhando para trás, vejo que a jornada, com todas as suas dores e alegrias, me trouxe exatamente para onde eu precisava estar. Meus queridos, chegando ao fim dessa história que compartilhei com vocês, quero deixar algumas palavras que nasceram não dos livros ou de sabedoria emprestada, mas das cicatrizes que a vida deixou em meu coração e da cura que, com o tempo e muito trabalho interior, consegui encontrar. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Aos 50 e poucos anos, quando muitos pensam que a vida já mostrou tudo o que tinha para oferecer, descobri um novo propósito, um novo amor, uma nova forma de existir no mundo.
Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Quando olho no espelho hoje, vejo uma mulher que caiu e se levantou inúmeras vezes, que conheceu o pior da vida e ainda assim escolheu acreditar no melhor das pessoas. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga completamente. Foi essa pequena chama de esperança que me guiou para fora do labirinto do sofrimento, mesmo quando tudo parecia perdido. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Escolhi a coragem, mesmo tremendo, porque entendi que o medo só tem poder quando nos paralisa. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. É justamente quando achamos que chegamos ao nosso limite que descobrimos que existe um reservatório de força dentro de nós que nem sabíamos existir. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. As cicatrizes continuam lá, mas deixam de doer a cada novo amanhecer que abraçamos com gratidão. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me afogado na amargura, mas escolhi nadar até a margem, mesmo quando a correnteza parecia forte demais. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. E que não há vergonha em aceitar uma mão estendida. Os anjos muitas vezes aparecem disfarçados de pessoas comuns que cruzam nosso caminho no momento exato. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Cada dia é uma página em branco, uma nova oportunidade de escrever uma história diferente, não importa quantos anos temos. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Sempre há um depois, esperando para ser escrito. Sempre há luz após a escuridão mais densa. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada sorriso genuíno, cada momento de paz, cada obra que crio com minhas mãos é uma vitória sobre o sofrimento que um dia ameaçou me consumir. Na madeira que trabalho todos os dias, vejo uma lição profunda sobre a vida. Mesmo os nós mais duros, as partes mais difíceis de esculpir, podem se transformar nos detalhes mais bonitos da peça final. Nossas dificuldades, quando trabalhadas com paciência e amor, tornam-se nossa força e nossa beleza única. Se hoje sua vida parece um pedaço de madeira bruta, cheio de imperfeições e áreas difíceis, lembre-se, nas mãos certas, com as ferramentas adequadas e o tempo necessário, pode se transformar numa obra de arte. Você é essa obra em processo, meu querido, minha querida. Ah, meus amados que me acompanharam até aqui, com essa vovó que já viveu tanto. Se alguma coisinha do que contei hoje tocou seu coração, fez você sorrir ou talvez até derramar uma lagriminha, eu ficaria tão feliz se você se inscrevesse no canal. É só um cliquezinho, mas para essa vovó aqui, significa o mundo inteiro. E aquele sininho, sabe? Se você puder ativá-lo, ele vai avisar quando eu vier contar outra história para você, quentinha como um pão saindo do forno. Não ia ser bom demais a gente continuar essa prosa? Se você quiser me dar um presente ainda mais especial, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Quem sabe minha história não pode aquecer outro coração, trazer um pouquinho de esperança para alguém que está precisando? E para eu saber que você realmente me acompanhou até aqui, até o finzinho mesmo da minha história, deixe nos comentários a palavra Zilda. Só isso, essa palavrinha que carrega meu nome, minha história, minha jornada. Quando eu ler, vou saber que foi você que segurou minha mão durante todo esse caminho de memórias. Obrigada por me ouvirem com tanto carinho. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a vida, com todas as suas surpresas, traga mais luz do que sombras em seu caminho. Com todo o meu coração, Zilda.